irmãos, abramos a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 5. Meus irmãos, esse é um momento solene. Todo este momento é solene na presença do nosso Deus. Esta é a hora em que a palavra do Senhor será lida, explicada e aplicada ao nosso coração. Se você sair nesta hora, você vai perder a mensagem do Senhor. Então, eu vou pedir à igreja para evitar ficar transitando nesse momento específico. Na verdade, eu gostaria de pedir a você, durante todo o culto, mas especialmente nesta hora da exposição bíblica, eu gostaria que você evitasse de sair para beber água, até mesmo para ir no banheiro, se você puder esperar um pouco mais, tá bom? Ouça a palavra de Deus e seja edificado. E, pais, com seus filhos, procure conversar com eles sobre a mensagem, tá bom? Se você tiver um papel aí, peça para ele desenhar ou escrever alguma coisa da mensagem, a fim de que ele também seja edificado neste momento de culto. Assim nos diz a palavra inspirada, santa, infalível do nosso Deus. Daniel 5. O rei Belsazar deu um grande banquete e 1000 dos seus grandes bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel:
És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe falarei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas beberam vinho neles. Além disto, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Assim termina a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos edifique nesta noite. Oremos, irmãos. Sim, Senhor, sabemos que Tu és soberano. Sabemos que Tu reinas sobre todo o universo. E que Tu destronas e entroniza a quem Tu queres. Ó Deus Santo, que a Tua palavra bendita venha a falar ao nosso coração nesta noite, que todos sejamos edificados,
por aquilo que tu tens a nos falar, solenemente. Humilha-nos na tua presença. Quebra o nosso coração com a tua voz nessa noite. E nos faça sair daqui para casa, certos de que o Espírito Santo do Senhor falou no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você certamente já ouviu falar de alguém que burlou na sua empresa, no seu trabalho, de alguém que fraudou no seu trabalho e durante muito tempo, fraudando e errando, um dia foi pego na falha, na corrupção e teve que encarar um ajuste de contas. Talvez você já tenha lido, ouvido alguma notícia falando de alguma personalidade muito importante, algum ator ou alguma atriz que foram pegos fraudando o imposto de renda, alguém que teve que pagar alta soma por sonegação fiscal. Talvez você já tenha se deparado com pessoas que tiveram que lidar com o ajuste de contas. Deus está ajustando as contas com a Babilônia. Deus está convocando o rei da Babilônia a prestar contas. E Deus solenemente se revela nesta noite como um justo e poderoso juiz. No capítulo 1, o Senhor se revelou como um governante sábio, que levou o seu povo para a Babilônia e lhe deu inteligência. No capítulo 2, Deus se revela como o Deus que é capaz de revelar o futuro. Ele é o Deus que revela os mistérios. Tudo está patente aos olhos dele, e ele sabe perfeitamente quem governará. E ele sabe perfeitamente que um dia um reino se levantaria e todos os demais reinos seriam subjugados pelo poder desse reino. No capítulo 3, Deus se revela como o Deus que salva. Deus salvou o seu povo de uma fornalha ardente. No capítulo 4, Deus se revela como aquele que é poderoso, um governante poderoso que é capaz de humilhar o coração do homem mais arrogante e do mais poderoso da terra. Deus é poderoso para converter pessoas e para transformar vidas. Mas no capítulo 5, Deus se revela como o justo juiz. Ele se manifesta a fim de julgar e de prestar contas com aqueles que se ergueram orgulhosamente e vaidosamente contra ele. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o acerto de contas de Deus. O acerto de contas de Deus. Deus acerta as contas com você e comigo, manifestando sua reprovação, em primeiro lugar. Deus acerta as contas com você, em primeiro lugar, manifestando sua reprovação. Veja isto do versículo 1 ao versículo 6 da nossa narrativa bíblica. A passagem diz que o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Esse homem, Belsazar, não era o único rei na Babilônia. A verdade, ele era o segundo rei. Ele era o corregente. O rei verdadeiro
era o seu pai, chamado Nabonido. Nabucodonosor havia falecido já há quase 23 ou 30 anos desde quando aconteceu este episódio. Já havia se passado muito tempo. Seu filho Evil-Merodach havia assumido o trono, mas fora traído pelo seu cunhado e morto nesse tempo. Seu cunhado Neriglissar governou a Babilônia também por pouco tempo, alguns anos. Ele morreu e seu filho Labashi-Marduk assumiu então o trono. E esse mesmo Labashi-Marduk foi morto por por um genro de Nabucodonosor, que é chamado de Nabonido. Porém, Nabonido não era adorador do mesmo Deus de Belsazar. Ele adorava uma outra divindade, e por conta disso, ele foi forçado a exercer o seu reinado fora da Babilônia. Ele estava mais como um protetor, um homem de guerra. E Belsazar, um homem fraco, medíocre, um rei que não era tão poderoso quanto o seu antepassado Nabucodonosor. E este homem, então, de forma muito vil, promove uma festa. E aqui não é uma festa qualquer, é uma festa grande. Era muito comum naquele período, entre os reinos, esse tipo de programação. Era uma festa que envolvia muita bebida e envolvia muita orgia. Então era uma festa regrada a vinho abundante e a muita imoralidade. A indecência predominava, e você pode perceber que o texto fala isso no versículo 2, no finalzinho, quando diz que os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. E no versículo 3, isso também se repete, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então é uma festa com muita cachaça e uma festa com muito sexo, se a gente for trazer para a nossa realidade. A imoralidade predominava nesse período, e Belsazar, ele festeja com os seus dignitários. E nesta hora, então, não bastava, Belsazar, já cheio do álcool, ele, então, manda trazer os utensílios do templo. Os objetos do templo, os copos, as taças, as bacias, tudo aquilo que era sagrado e muito precioso à presença do Senhor. E o texto bíblico diz que não bastava trazer aquilo, Belsazar, ele bebe o seu vinho e, como se estivesse brindando aos seus deuses, os seus deuses que não eram nada, deuses de ouro, de prata, de bronze, de madeira, de ferro, de pedra, e eles brindam a esses deuses com os objetos santos de Deus. O que Belsazar está fazendo aqui, meus irmãos, é uma afronta direta a Deus. Ele está chamando Deus para um confronto. Ele está desafiando Deus Yahvé. Nem mesmo seu pai, que foi capaz de destruir Jerusalém, devastar e arruinar a cidade de Deus, destruir o templo, queimar o templo, trazer para a Babilônia os utensílios do templo e colocar na casa do seu Deus como um sinal de vitória e de subjugação, foi capaz de tal profanação e de tal desafio. Mas Belsazar queria se vangloriar diante de Deus. Ele queria confrontar e dizer para Deus que aquilo não tinha importância e que o Deus dos judeus fora derrotado pelo seu Deus Marduk. Mas nesta hora, Deus revela a sua reprovação e o seu desagrado, porque nesse mesmo momento, quando o rosto estava avermelhado,
de tanto vinho e de tanta folia, naquele momento, mãos aparecem escrevendo na parede. Na verdade, não era mão, mas os dedos apenas estão escrevendo na parede. E o texto deixa claro no versículo 5 que era exatamente na parede onde o candeeiro iluminava e na parte mais visível do salão real. E Beltsazar contempla aquela figura de dedos escrevendo na parede. É Deus revelando o seu desagrado. Porque todo pecado é uma afronta contra Deus. Todo pecado é uma blasfêmia, é um ato de idolatria, é uma declaração de autonomia diante de Deus. Esse homem chamou Deus para um confronto, e Deus aceitou o confronto. E Deus aceitou a luta. E Deus se revelou. E quando Deus aceitou a luta, Beltsazar tremeu de medo. Ficou espantado diante do Senhor. O versículo 6 diz que o rosto, podemos pensar nisso, imagine você, toda aquela face avermelhada, toda aquela folia, aquela euforia naquela festa, quando Deus se revela escrevendo na parede com dedos apenas, o texto diz, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Esse homem estremecia na presença de Deus, ele ficou corado diante de Deus, o seu rosto avermelhado passou a se tornar um rosto branco, cinzento, diante da revelação e do desagrado do Senhor. Deus está insatisfeito e Deus se revela reprovando toda aquela festa pagã, imoral, indecente e profana diante dele. Se Deus, num ato de desagrado, foi capaz de matar a Uzá, porque o mesmo tentou tocar na arca da aliança quando a mesma era guiada num carro de boi, e Davi, de forma inconsequente, leva a arca do Senhor de forma errada, quando deveria levar em conformidade com a lei, carregada pelos varais e nos ombros dos levitas. Se Deus foi capaz de matar a Uzá num ato de reverência por tocar na arca da aliança, quanto mais o Senhor revelaria a sua reprovação a Beltsazar e todos os seus convidados no momento em que ele bebia e festejava diante dos seus deuses, zombavam de Deus, escarneciam de Deus. Todo pecado é um escarnecimento do Senhor, é uma atitude de zombar de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz, de Deus não se zomba. Não podemos brincar com Deus. Não podemos festejar perante os nossos deuses. Porque todo pecado é um ato de idolatria. Cultivar pecado na vida, ter pecados de estimação na vida, e muitas vezes se vangloriar com esses pecados, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou assim mesmo, eu falo desse jeito, esse é meu temperamento, esse é o meu comportamento. Não, meu querido. Se isso desagrada ao Senhor, você tem que solenemente abandonar esse tipo de pecado, porque Deus pode revelar e revela o seu desagrado através da sua palavra, através da sua verdade revelada. O pecado emburrece as pessoas, elas se tornam obcecadas e cegas, incapazes de pensar nas implicações de suas escolhas, nem mesmo conseguem pensar no custo de tudo que elas estão fazendo e realizando diante de Deus. Portanto, Deus está acertando as contas com Beltsazar, e Deus acerta as contas conosco também.
Portanto, tenhamos cuidado, meus irmãos, porque Deus revela, em primeiro lugar, o seu desagrado ou a sua reprovação. O Deus que acerta as contas, Deus acerta as contas com você, expondo a tua fraqueza. Veja, do versículo 7 ao 12. O que você tem é Deus expondo toda a fragilidade e fraqueza de Belsazar. O mesmo rei que agora estava se vangloriando e trazendo os utensílios do templo para se vangloriar diante do Senhor e para dizer, está vendo, nós conquistamos, nós ganhamos, agora é o homem que está em desespero. É interessante porque no capítulo 2 e no capítulo 4, Nabucodonosor não teve essa postura. Ele se perturbou, ele ficou agitado no seu espírito, mas o narrador não fez a mesma descrição que nós temos aqui no capítulo 5. Veja, o rei, ele fica agitado, seu semblante muda, os seus pensamentos se turbam, as suas juntas, as suas pernas passam a tremer, ele treme de cima a baixo, e alguns falam que ele chegou até mesmo a urinar de tanto medo. Então, alguns comentaristas vão a esse ponto dizer que tamanha foi a agitação e a preocupação do coração desse homem. E no versículo 7 você tem: o rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, todos os seus sábios são convocados aos gritos, aos prantos, para comparecerem na presença de Belsazar. E Belsazar não apenas está exigindo que os seus sábios façam a interpretação do que foi escrito, mas ele está prometendo algo. Ele está dizendo: olha, vocês serão vestidos de púrpura, vocês receberão uma coroa de ouro, e vocês serão, quem interpretar será o maior no meu reino. O terceiro maior. Por que o terceiro maior? Porque ele era o segundo. O maior era o seu pai Nabonido. O segundo era ele, que era corregente. E o terceiro seria, então, o maior no reino. Mas apesar de todas as propostas de Belsazar, o texto bíblico é claro em dizer que, no versículo 8, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Toda a fragilidade de Belsazar é revelada aqui. Deus faz o seu ajuste de contas, revelando toda a fragilidade do homem, porque nesta hora ninguém é absolutamente capaz de fazer nada quando Deus faz o seu ajuste de contas. Quando Deus decide punir, castigar, disciplinar, não adianta, ele vai fazer. Quando a sua mão está estendida, ninguém pode recolher. Ninguém pode fazer Deus parar, porque quando ele quer, ele faz. E aqui a gente vê como o homem é tolo, meus irmãos. Como o ser humano é tolo, procura desesperadamente consolo e solução para o seu desespero, onde a sua dor se intensificará ainda mais no homem. Porque a palavra do Senhor, Deus diz: ora, o homem natural não aceita as coisas das Escrituras, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Eles não entendem as coisas de Deus. Ainda que eles compreendam e saibam da existência de Deus, eles não são capazes de entender. Por quê? Porque eles são homens mortos em seus delitos e pecados. Eles não foram renovados em Jesus Cristo. Em Cristo eles não se tornaram novas criaturas. E por isso eles estão impedidos, eles estão cegos, eles estão obstinados diante do seu próprio pecado. Mas aparece uma figura que não estava na festa. No versículo 10, a rainha mãe
por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete. Por que a rainha mãe não estava ali? Porque era um ambiente de orgias, de festas. Ela está fora. Quem é essa rainha mãe? Não sabemos. O texto não é claro em dizer quem ela é. Possivelmente alguns dizem que era a esposa de Nabucodonosor, outros dizem que ela era a esposa de Nabonido, a mãe de Beltesazar. Então são várias possibilidades. O que é fato é que esta mulher conhecia a solução. Ela sabia qual era a solução. E que o próprio Beltesazar também sabia. Mas por opção ele desprezou, ele rejeitou, ele não quis saber. É o homem natural achando as coisas de Deus loucas. É o homem natural rejeitando as coisas de Deus e buscando entendimento, procurando felicidade, procurando exuberância na vida, onde eles só vão encontrar morte, onde eles só vão encontrar dor, sofrimento. Mas essa mulher está dizendo: olha, homem tolo, para de ficar perturbado, porque a fala dela parece um tanto que ela está repreendendo seu filho. Ela está agindo sabiamente, dizendo: olha, você está procurando no lugar errado. Veja o que ela fala. Entrou na casa do banquete, versículo 10, e diz: ó rei, vive eternamente, não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino, um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Esse mesmo Daniel que foi reconhecido pelo teu pai, o teu antecessor, é uma referência não só ao pai biológico, mas uma referência ao seu antecessor como rei. Então, quer dizer, se Daniel teve toda esta fama e todo este reconhecimento no reinado de Nabucodonosor, alguém teve que destituí-lo do cargo e da função. Isso certamente era do conhecimento de Beltesazar. Você sabe a solução, mas não procura essa solução, você está procurando o lugar errado. Então Deus está revelando aqui a fraqueza humana. Não busque, querido, solução para o teu problema espiritual, onde você não vai achar. Às vezes tem crentes que estão passando por lutas na igreja e ficam procurando leituras de autoajuda. Tem gente que até frase espírita solta no Facebook. E você fica pensando: meu pai do céu, o que essa pessoa está lendo? O que ela conhece das Escrituras? Tem gente que vai para tantos outros caminhos e não encontram o que o seu coração mais precisa, porque é fraco. Deus está revelando a fragilidade do coração humano. Ele está indignado. O seu cálice chegou a transbordar. Ele está ajustando as contas, revelando a sua reprovação e, ao mesmo tempo, demonstrando a fraqueza humana. Mas Deus acerta as contas com você, anunciando seu juízo. Anunciando o seu juízo. Do versículo 13 ao versículo 29, Daniel, então, é introduzido na presença de Beltesazar. E aqui você tem, primeiro, a seguinte estrutura. O rei fala com Daniel, do versículo 13 ao 16, é uma introdução da fala de Beltesazar com Daniel. Depois você tem, do versículo 18 ao 23, a fala de Daniel, que primeiro repreende e depois interpreta. E essa é a estrutura. Mas perceba algo interessante. Quando o rei fala com Daniel,
ele fala de uma forma muito cínica. O cenário aqui não é de uma pessoa que está assim totalmente satisfeita. Porque ele convoca Daniel e trata Daniel não como um homem importante no reino do seu pai. Como é que ele trata Daniel? Por 2 vezes, ele trata Daniel como dos cativos de Judá. Daniel não é um sábio para Belsazar. Daniel é apenas um cativo, alguém que está subjugado, que está debaixo do poder da Babilônia, que é um mero escravo no seu reino. Então esta é a maneira humilhante com a qual o próprio rei Belsazar enxerga a Daniel. Mas vocês vão perceber que o tom da voz de Daniel é muito diferente da maneira como ele tratava Nabucodonosor. Vocês vão perceber que a postura de Daniel é diferente. E nós vamos ver isso aqui. Olha o que Belsazar fala aí. Veja só. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Essa é a primeira vez ele fala isso. É você, aquele, né? Você se chama esse Daniel? E aí ele fala, olha, ele repete, tenho ouvido 2 vezes, versículo 14 e versículo 16. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses em ti está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação dessas palavras. Eles não foram capazes de entender, os mais sábios e os mais inteligentes. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se você for capaz de fazer isso mesmo, você será vestido de roxo, você terá uma coroa de ouro, você terá você será o 3º maior no meu reino. Então, você vai ser honrado. Mas está vendo? Ele trata Daniel como cativo. E segundo, ele duvida que Daniel pode fazer isso. Se você for capaz de fazer isso. Mas o testemunho é que Deus já havia ajudado. O testemunho é que o Espírito de Deus estava ali. O testemunho da sua própria mãe é que Deus usou poderosamente a vida deste servo na Babilônia. Mas aí você tem a fala de Daniel. E Daniel não começa assim, ó rei, vive eternamente, como ele fez com Nabucodonosor. Ó digníssima, magnânima majestade. Ele não faz nenhuma introdução, nenhuma reverência. Ele não tem nenhum respeito. Ele não honra esse homem. Por quê? Porque Belsazar confrontou o Deus Yahvé. Você lembra quando Davi chegou naquele campo de batalhas e ele viu um homem alto, poderoso, um herói de guerra, um homem chamado Golias, quase 3 metros de altura, uma armadura muito forte, uma espada gigante, um escudo, ainda tinha um escudeiro ainda, era muita apelação para brigar contra o povo de Deus. E todo mundo estava com medo. Mas Davi olha para Golias, escarnecendo o povo de Deus, e Davi fala assim, olha, quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Quem é esse homem que está menosprezando a Deus? Não é o seu povo? Você lembra quando Paulo estava na estrada de Damasco, e Paulo respirava perseguição, o homem estava lançando fumaças pelo nariz, e tanta raiva da igreja do Senhor Jesus? Você lembra quando Jesus se revela a Saulo? Como é que Jesus pergunta para ele? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todo menosprezo contra a igreja não é menosprezo contra a igreja, é menosprezo contra Deus. Toda afronta contra a igreja de Cristo não é contra você e não é contra mim, é contra o Senhor da igreja. E Daniel tem esta consciência.
E Daniel, então, não fala assim: muito obrigado, rei, pelos teus presentes. Não. Daniel diz: não estou importando para os teus presentes. Eu não faço questão deles. Eu não vou aqui considerar os teus presentes. Dá para quem você quiser. Conceda os teus presentes a quem você quiser dar. Mas eu vou fazer isso de graça. E eu imagino que havia um prazer no coração de Daniel em fazer isso. De entregar a palavra de Deus. Eu não preciso de dinheiro corrupto, desse dinheiro, para entregar a palavra do Senhor. Porque Daniel não mercadejava a palavra de Deus. Ele entregou a palavra de Deus como um fiel profeta do Senhor, como uma consciência fiel do Estado. Porque esta é a missão da igreja, ser a consciência do Estado. Proclamar a verdade de Deus, custe o que custar. É falar a palavra de Deus sem medo, porque nós não devemos ter medo de homens. O nosso temor é a Deus única e exclusivamente. E Daniel então entrega esta santa profecia a este homem vil e profano. E ele diz, primeiro, ele faz uma repreensão, uma exortação. E ele diz no versículo 18: ó rei, o Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens, todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quem deu esse reino a Nabucodonosor foi o Altíssimo, foi o Deus do céu, foi o Deus Yahvé. Ele deu tudo a Nabucodonosor, e Nabucodonosor fazia o que queria com esse poder. Ele matava quem ele queria matar, ele deixava viver quem ele queria que vivesse, ele exaltava quem ele queria exaltar, e ele abatia quem ele queria abater. Era um homem arrogante. Mas quando o poder subiu para a sua cabeça, e quando o poder tomou posse do seu coração, quando o seu espírito se elevou e ele se tornou soberbo, e aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe: como Deus abomina a soberba. Como Deus abomina o orgulho. Se você é uma pessoa orgulhosa, tira isso do seu coração, querido. Arranca isso da sua vida. Se você é um soberbo, porque você é uma pessoa inteligente, porque você é uma pessoa com recursos, porque você tem uma família com nome, se você é uma pessoa soberba, porque você é soberbo, eu queria dizer, arrependa-se. E tira o orgulho da sua vida, porque Deus abomina o orgulho. Deus abomina esse sentimento altivez. E Deus, por abominar este sentimento, o texto diz que Deus tratou Nabucodonosor com punição. E o texto diz que Daniel fala para Beltsazar: Deus tratou seu pai, Deus expulsou seu pai dentre os homens. E Deus fez o seu pai morar com os animais, Deus fez com que ele vivesse como um animal. Deus humilhou e Deus quebrou o coração de Nabucodonosor. E este homem viveu de uma forma humilhante diante do Senhor, porque Deus que lhe deu o trono, Deus também tirou, o expulsou de entre os homens e o reduziu a um animal. A um animal. E aqui vem algo interessante. Até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Essa era exatamente a tônica do capítulo 4. O Deus do céu domina sobre o reino dos homens.
e a quem quer constitui sobre ele. E você sabia disso? Você sabe disso? Você conhece, você sabe que Deus domina sobre os céus e sobre a terra? Você sabe que Deus humilha o arrogante, mas exalta o humilde? Você sabe disso? Pois é, Beltsazar também sabia. É o que diz o versículo 22. Tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Meus irmãos, o pecado não é por falta de conhecimento. As pessoas pecam contra Deus e desafiam a Deus, não é porque eles não conhecem a Deus. É porque elas são obscurecidas. É porque o seu coração naturalmente é inimigo de Deus. É porque ele está morto espiritualmente para Deus. E é por isso que as suas ações, os seus pensamentos e os seus atos são pecaminosos. Beltsazar sabia disso. Mas ainda assim, tendo esse conhecimento, o que ele fez? Ele não se humilhou. Ele viu e ele sabia como Deus tratou o coração de Nabucodonosor. O homem mais poderoso da terra foi expulso da sua casa, expulso do seu trono, expulso de entre os seus súditos, e passou a viver como um animal, comendo como um animal. Mas Beltsazar, ainda assim, teve a petulância de desafiar a Deus, se levantou contra o Deus do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não são deuses, não são nada diante de Deus, não são nada diante do Senhor, e ainda assim você não glorificou o Senhor. Quantos de nós usa o que Deus nos deu de forma errada? Quantos de nós tratamos os nossos filhos como se fossem deuses? Deus nos deu. E quantas vezes nós trocamos o culto, nós trocamos a Deus, trocamos a sua adoração por causa dos nossos filhos. Aceitamos os seus erros, aceitamos as suas falhas, os tratamos como se eles governassem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quantas vezes nós usamos o que Deus nos deu de forma errada? Quantas vezes nós usamos o nosso trabalho, quantas vezes nós usamos o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa inteligência? Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, fulano de tal é muito inteligente. É verdade, mas é uma inteligência burra. É uma inteligência burra, porque a pessoa usa exatamente a sua inteligência para pecar contra Deus, para se distanciar do Senhor. Quantas pessoas poderiam estar usando seus talentos, suas habilidades como médicos, como advogados, como professores, como engenheiros e tantas outras profissões, e poderiam usar as suas habilidades para Deus, mas eles simplesmente pegam aquilo que Deus lhes deu para fazerem mau uso e tornarem tudo aquilo que é bom um ídolo na sua vida. Nós somos capazes de fazer isso, de pegar as coisas boas de Deus e colocá-las no lugar de Deus, entronizá-las e dizer: isso aqui é mais importante para mim. E quando eu faço isso, dizendo isso aqui é mais importante para mim, eu estou dizendo: eu sou um autônomo, eu não preciso do Senhor, porque eu tenho o meu Messias. O meu Messias é o meu dinheiro, o meu Messias é a minha inteligência, o meu Messias é a minha casa, o meu Messias é o meu filho, é a minha namorada, é o meu namorado, é qualquer outra coisa que ocupa o lugar do Senhor. E Daniel está dizendo: você sabia disso, Beltsazar. Mas agora, o que está escrito? Eu vou falar para você o que está escrito. Mene, contado
foi o teu reino. Deus contou o teu reino. É o que significa. Tekel, pesado foste na balança, e Deus achou leve. Você está em falta. Você está leve demais. Falta bondade, falta juízo, falta o reconhecimento de quem Ele é. Você foi pesado na balança de Deus e você não passou. Deus achou você em falta. É o que Ele está dizendo para Belsazar. E Ele diz: Parsim, dividido foi o teu reino. Ele foi contado, ele foi pesado e ele foi dividido, porque 2 reinos desviaram o curso do Eufrates e estão entrando aí na Babilônia e vão matar você. Os medos e os persas agora governarão. Deus está dando cabo. Deus está anunciando o seu juízo para esses homens. Não só Deus contou. Já viu aquela expressão? Os teus dias estão contados. Não é assim? Os teus dias estão contados. Não só os dias de Belsazar, mas os dias do seu reino. Deus está trazendo o seu juízo. Por quê? Porque você se elevou, o seu coração profanou os utensílios da casa de Deus. Você deixou de dar glórias a Ele para glorificar um ídolo falso. Aquilo que não é capaz de satisfazer o seu coração. E esta é a interpretação. Por que os homens não interpretaram? Não sei, talvez por estarem bêbados demais, talvez porque o coração estava cego, talvez porque Deus colocou tudo junto na parede. Não sabemos o porquê que eles não foram capazes de ler e de entender o que estava escrito. Mas esta é a mensagem. Vocês foram pesados, vocês foram divididos, e agora um outro reino virá sobre vocês. Se Deus pesasse você na balança dele, como Deus acharia você? Como você seria achado? Se Deus revelasse a sua insatisfação contra você e resolvesse contar a tua vida e resolvesse fazer um ajuste de contas, o que ele encontraria? Um sonegador de justiça, de vida, de santidade, de glória, de honra, de reconhecimento de Deus? O que ele encontraria? O que Deus acharia? Se ele resolvesse expor aquele pecado que ninguém conhece, só você sabe, só você conhece, aquele pecado oculto. Se Deus resolvesse tratar o teu coração hoje e colocasse você na balança dele, Deus acerta as suas contas. E Deus acerta as contas conosco, executando ou revelando, manifestando o seu juízo. Mas não só revelando, executando também. É o que você vê aí do versículo 29 ao 31. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, possivelmente aqui um dos nomes de Ciro, foi morto. Ciro Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Meus irmãos, olhemos para o nosso coração.
e tomemos cuidado com a nossa vida. O orgulho e o pecado podem ser, eles são perigosos, eles arruinam a nossa comunhão com o Senhor. Eu quero que você se lembre que Jesus Cristo, certa feita, contou uma parábola. E ele disse que um homem fez um cercado numa vinha que ele havia plantado, e ele entregou para algumas pessoas cuidarem dessa vinha. Essas pessoas cuidaram dessa vinha como se fosse sua. E tempos depois ele manda algumas pessoas para ajustarem as contas com aquelas pessoas, com aqueles homens que arrendaram a sua vinha. Um veio e esses homens mataram. Outro veio e esses homens tornaram a matar. Até que por fim esse homem disse assim: eu vou mandar o meu próprio filho. E ele mandou o seu filho. E quando o seu filho chegou nesta vinha, os homens falaram assim: olha, esse é o único herdeiro, vamos matá-lo também, porque tudo vai ficar para a gente. E eles mataram o único filho daquele homem. E Jesus conta que o fim desses homens seria ruína, porque é isso que diz a palavra de Deus: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhes remetem os frutos no seu devido tempo. Ele fará morrer horrivelmente. Uma outra parábola conta de talentos. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 a uma outra pessoa. O que tinha 5 fez com que os seus 5 produzisse 5. O que tinha 2 produziu mais 2 talentos. E o que tinha 1 embrulhou, guardou e simplesmente não fez absolutamente nada. Mas o texto bíblico diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Por fim, no livro de Apocalipse, no 6º selo, é dito que o Cordeiro abriu o 6º selo. E quando o 6º selo foi aberto, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue, e o céu se enrolou como pergaminho. E então o texto diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assentou no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Fujamos da presença da ira do Cordeiro. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro amado, sofreu no nosso lugar. É por isso que você e eu estamos livres desse ajuste de contas, por causa da morte de Jesus Cristo. Deus não ajustou as contas com você pessoalmente. Ele fez isso em Cristo. E esta é a única razão por que você não vai para o inferno. Porque você é um pecador orgulhoso, assim como eu também sou. É a única razão porque nós não somos consumidos. São as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Mas não se esqueça, Deus não julga você para condenar, mas Deus faz acertos de contas para te disciplinar. Talvez Deus ajustará as suas contas para quebrar você, para humilhar você, porque você pode ver isso em Nabucodonosor, foi o que ele fez. Ele não condenou Nabucodonosor, ele humilhou Nabucodonosor e converteu a Nabucodonosor. Nabucodonosor foi convertido pelo ajustes de contas do Senhor. Deus o disciplinou para isso, mas Belsazar não.
Deus ajustou as contas para condená-lo, porque ele foi posto na balança e foi achado em falta. Todos nós morreremos um dia. Todos morreremos. E você, se morrer hoje, você que não tem Cristo, você que não decidiu ainda por uma vida na presença dele, você que se mantém em pecado, como você estará na balança de Deus? Eu gostaria de convidar você a raciocinar sobre isso. Uma pessoa, para ir para o inferno, ela não precisa fazer grandes coisas. Ela não precisa de caminhos estranhos. Ela só precisa se manter praticando o que ela pratica constantemente. Ela só precisa se manter na sua vida de pecado. E bastará para que o juízo de Deus recaia sobre ela como uma noite escura de trevas, de peso, de densas nuvens de justiça e de punição. Nós fomos livres, fomos libertos na morte de Cristo, porque ele sofreu isso no nosso lugar. Mas Deus ajusta as suas contas, nos tratando e nos disciplinando, como ele fez com Nabucodonosor. Portanto, você é um Nabucodonosor convertido ou um Belsazar arrogante e profano diante do Senhor? Que Deus nos ajude, por sua graça, a sermos como Nabucodonosor, quebrados, humilhados e convertidos à sua bendita palavra. Que Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.